Muito obrigado por você ter adquirido o e-book. E eu quero fazer algo mais por ti. Eu não quero simplesmente que você vá lá e leia o e-book. Enquanto o e-book vai chegar no seu e-mail, fica comigo nessa página até o final, porque eu quero te dar a chave de leitura deste e-book. Com a maneira como você pode ter um aproveitamento maior da sua leitura e pode alcançar melhores resultados. O e-book está dividido em 6 passos. Esses 6 passos de vendas são passos já conhecidos em qualquer curso de vendas, né? Se você já fez um curso de venda, você vai identificar. Se você não fez, você vai se relacionar melhor com eles agora. Entenda bem, o fato desses passos existirem em outros cursos de vendas não significa que é a mesma coisa. Nós vamos dar enfoque total na área de engenharia, porque o nosso objetivo é que a gente facilite a vida do engenheiro para que ele venda mais. O primeiro passo se trata da prospecção de clientes. Então, como que funciona isso? Você vai ganhar neste e-book uma maneira de fazer a prospecção, uma maneira eficaz, uma maneira de construir uma carteira de clientes que vai trazer resultados para você durante alguns anos. Você vai receber lá nesse e-book um modelo de lista de futuros prospects que você vai fazer. Qual que é a ideia dessa lista? É você dizer para as pessoas o que você faz. É fundamental para que isso aconteça que você não só saiba relacionar com que pessoas você gostaria de conversar, mas que você coloque em prática os passos dessa prospecção, que você entenda o quanto ela é importante. Então, para isso, você deve ter o seguinte sentimento quando você estiver lendo esse passo. Você deve pensar assim: poxa, eu sou engenheiro e agora eu quero encampar um pouco nessa área de prestação de serviço. Então eu vou prestar um bom serviço. Eu vou me colocar como aquele que serve o meu cliente, que serve as outras pessoas, para que eu possa aumentar a minha base de relacionamento. Se você ler este e-book e este passo com este enfoque de ser um servidor, você vai conseguir muito mais resultados do que se você ler de outra maneira. Então, a primeira coisa que você tem que colocar na sua cabeça: se eu estou prestando serviço, eu tenho que aprender a servir as pessoas. Manter o foco na outra pessoa. Em seguida, você vai perceber que para manter o foco na outra pessoa, você vai precisar conhecer melhor a sua clientela. Bom, como é que isso acontece? Você vai ter que se sintonizar com eles. É como se fosse um namoro, né? Quando nós queremos começar a namorar, queremos um relacionamento, a gente precisa se conectar a outra pessoa. Então existem passos nesse e-book que ajudam você a se conectar com os outros. Pode não parecer tão simples no início, você pode falar assim: poxa, mas eu já me conecto bem com as pessoas. Ok, se você se conecta bem, pega aquilo que você faz bem e se fortalece. Se existem outros passos que você não está fazendo, comece a fazê-los. Porque a partir desse momento você vai perceber que uma maior sintonia com a sua clientela vai fazer com que você possa conduzir um processo de venda com mais facilidade. Esses 6 passos que estão aqui, eles não são à toa. Eles servem também como balizador para a gente saber em que momento da venda nós estamos e que em momento da venda nós corremos o risco de perdê-la. Criar uma boa sintonia vai permitir que você não perca vendas no futuro ou que você se embanane nos passos que vão vir logo após. O terceiro passo, nós estamos falando de identificar necessidades. Ora, as necessidades na engenharia, elas parecem sempre muito óbvias. Geralmente, o engenheiro é uma pessoa que resolve problemas. Então, quando as pessoas nos chamam, eles querem que nós resolvamos um problema deles como se fosse um passo de mágica. Muitos deles acreditam, inclusive, que a gente vai chegar nas nossas casas, no nosso escritório ou na empresa que trabalhamos, vão apertar um botão e vai sair tudo pronto. Não se sabe, eles nem sempre sabem, que existe muita tecnologia por trás do que nós fazemos. Nós estudamos muito para saber o que nós sabemos. Identificar a necessidade do cliente é ir além do que ele fala, é entender exatamente o que ele precisa. Então, para isso, nesse e-book, você está recebendo um método de fazer perguntas. As perguntas seguem uma pequena escadinha. Você tem que começar de baixo para cima, subindo degrau por degrau durante a sua venda. Porque construindo essa escada com as perguntas corretas, você vai conseguir extrair do seu cliente a melhor necessidade, ou a verdadeira necessidade. Não aquela simplesmente que ele diz. Você vai poder dar algo a mais para ele. E neste momento, você vai manter ele muito mais interessado na venda. Por consequência disso, você vai começar a despertar o desejo dele. Veja bem, a gente faz despertar desejo, parece um negócio assim meio
como é que eu poderia dizer, meio fantasioso, meio imaginativo, muito pouco palpável, e na verdade não é nada disso. As pessoas têm anseios diferentes, elas têm vontades diferentes. E a partir do momento que você fez muito bem o passo 3 aqui, que você fez boas perguntas, você vai saber encaixar agora nas necessidades dele o que realmente você faz. Você vai poder agregar valor ao seu produto. Então, lembre-se, às vezes nós estamos vendendo uma pessoa que é perfeccionista. Se ele é perfeccionista, você vai falar do quão perfeito o seu trabalho vai sair, ou do quão minucioso você é com os dados, ou da documentação que ele vai receber. Outras pessoas, elas gostam de ser queridas, elas gostam de ser benquistas, então você, nesse momento, uma vez que você fez o passo 3 bem feito, você estará no seu passo 4, fazendo com que ela se sinta bem. Você demonstrará para ela que ela pode realizar muito mais, e as pessoas podem gostar muito mais dela a partir do serviço que você vai proporcionar. Não esqueça, o tempo inteiro você tem que estar com foco no seu cliente. Não coloque o foco em ti. Ninguém precisa disso. Quanto mais você servi-lo e quanto mais profissional você for fazendo isso, maior a intimidade, a sintonia e a capacidade de vender serviço para ele você vai ter. Inclusive, maior o retorno financeiro você vai ter. Que uma vez que ele te compre, uma vez que bem despertar o desejo, você vai poder encaixar qualquer solução que ele precise. Falando nisso, a gente vai ver lá no passo 5 que tem uma maneira de apresentar soluções. Nós, engenheiros, nós somos muito ansiosos em apresentar soluções. O que nós geralmente pensamos? Quando nós chegamos uma pessoa e diz assim, poxa, eu quero o laudo de uma barragem. A primeira coisa que a gente pensa, então, vou dar um laudo de uma barragem para ele. Ou eu quero o laudo de um projeto, ou eu quero o laudo do edifício, ou eu quero um projeto de engenharia, ou eu quero uma consultoria. A primeira coisa que você pensa é, eu vou dar exatamente o que ele pediu. E na ânsia de você dar uma solução, sem fazer os passos anteriores, ou você dá a solução de mão beijada, você corre o risco de perder a venda. Porque uma vez que ele entende que aquilo é muito fácil, ele vai começar a te pressionar no preço. E você vai perder essa venda. Ou você vai fechar um valor aquém do que você poderia. Hoje mesmo, um pouco antes de gravar essa aula, eu estive no local e quando eu cheguei lá, a pessoa falou, eu quero um laudo sobre esse muro, ou sobre esse dreno que eu estou fazendo aqui. Ele que está fazendo uma drenagem no muro de um condomínio. E eu olhando para todo o redor, eu falei assim, bom, antes de um laudo, nós precisamos de um projeto. Porque eu não posso laudar algo que nem projeto tem ainda. E ele saiu de lá convencido que fazer o projeto era a melhor coisa. Inclusive o negócio foi fechado hoje mesmo. Eu estou muito feliz, porque eu dei a solução que ele realmente precisa. Ele precisa de um projeto para fazer bem feito esse dreno. Depois, se lá no futuro der problema, ele vai fazer um laudo. Isso não vai acontecer com um projeto bem feito, não vai dar problema. Mas é nessa pegada que você tem que ir. Por consequência, uma vez que você chegou e despertou o desejo e apresentou a melhor solução, você vai para o fechamento. Você sabia que mais de 80% dos vendedores não pedem para fechar? Eles não pedem. A venda está feita, você já apresentou a solução, você já despertou o desejo e o vendedor é incapaz de dizer para o cliente, e aí, vamos fechar? E no caso de engenharia não é muito diferente. Nós fomos educados nas nossas faculdades e na nossa formação a dar soluções. Essa é a grande verdade. Mas a nossa formação só foi até aí. Na hora de sermos profissionais, falar assim, vamos fechar? Aonde eu assino? Posso fazer o contrato agora? Nós não conseguimos fazer. Então é importante que a gente tenha essa habilidade de fazer um bom fechamento. Neste e-book, você vai ver lá que existem algumas dicas para que você não perca a venda justamente nesse momento, no momento do fechamento. Vocês não sabem, ou agora vocês vão saber, mas eu perdi muitas vendas no momento do fechamento. Porque eu não sabia dessas dicas, eu fui aprendendo com o tempo. E agora você está recebendo tudo isso no seu e-book. Mantenha como chave de leitura desse e-book o foco no seu cliente o tempo inteiro. E lembre-se, nós podemos fazer muito mais pelas pessoas e as pessoas podem nos remunerar muito melhor se nós seguirmos pequenos passos, pequenas dicas que evite que as nossas vendas caiam. Esses passos vão ser agora mais do que uma técnica para você vender.
Eles vão ser uma forma de você garantir que você não vai errar na hora de conduzir a sua venda. Então, neste momento o seu e-book já está no seu e-mail e você já pode começar a ter os resultados com o serviço de venda em engenharia. Mas fique comigo que eu tenho mais uma novidade para ti. Eu acredito tanto nesse processo de vendas que eu resolvi, além do e-book, escrever também um curso de como vender serviços de engenharia. Na verdade, são videoaulas, divididas em 6 módulos, com mais de 19 aulas, para que a gente possa melhorar ainda mais os nossos resultados em vendas de engenharia. A vantagem dessas 19 aulas é que agora, durante essas 5 horas, nós teremos mais tempo para ficar juntos. Eu vou poder pegar na sua mão e mostrar item a item, com várias aulas nesses 6 módulos, como nós podemos melhorar os nossos desempenhos em vendas de engenharia. Eu tenho certeza que eu posso te ajudar nisso daí. Eu vivo esse processo todos os dias. Eu quero que mais pessoas possam fazer o mesmo que eu fiz e possam atravessar esse momento da engenharia com mais facilidade. Ainda além dessas 19 aulas que você vai receber, você ainda vai receber 3 bônus. O primeiro bônus é como precificar serviço de engenharia. Para você ter uma ideia, eu precisei começar o meu negócio em algumas vezes, você já deve ter visto em alguns vídeos aí. Mas uma das coisas mais fundamentais para que meu negócio funcionasse depois de um tempo foi saber precificar os projetos ou saber precificar o serviço. Eu paguei uma consultoria durante 3 anos, R$15.000 por ano, investi 45 mil, mapeei todos os meus processos, até chegar num valor que eu pudesse achasse justo e que fosse justo que o meu cliente pagasse e eu pudesse não mais perder negócios. Eu vou passar o resumo de tudo isso num bônus nesse curso. Você vai receber isso de bônus no curso, porque eu quero que você não tenha essa mesma dificuldade. O segundo bônus desse curso nós vamos conversar com o Leonardo Lecharenko, é um grande amigo meu. O Leonardo trabalha na recuperação das maiores empresas de agronegócio do país e como engenheiro também ele entende as nossas dores. E ele vai nos dar dicas de como nos recuperar na pessoa física e como recuperar a nossa empresa também. Então ele concordou em fazer uma aula conosco e usar toda a sua experiência e gabarito para nos ajudar nisso daí, para que a gente possa ter melhores resultados. Para vocês terem uma ideia, ano passado, eu conversei com o Leonardo durante 5 minutos e eu pedi algumas dicas, porque eu precisava me recolocar no mercado, porque o mercado havia diminuído bastante. E com uma conversa e 4 dicas do Leonardo, nós economizamos mais de R$200.000 aqui na empresa. R$200.000 que nós deixamos de perder por causa de uma boa conversa. Lógico, a partir do momento que eu escutei o que ele disse, eu coloquei em prática. Que é toda a dinâmica desse curso que você vai fazer também. Você precisa colocar em prática, porque é a prática que vai fazer você ter resultado. Um terceiro bônus do curso é que você receberá dicas de como fazer gestão de pequenas obras. Quando nós estamos em construtoras, nós temos até uma certa facilidade que a construtora tem os processos próprios. Quando nós estamos por conta, somos autônomos ou precisamos desenvolver com pequenos negócios, precisamos desenvolver pequenos negócios, fazer pequenas obras, a gente tem uma certa dificuldade na gestão. Eu passei por todos os campos da engenharia. Eu comecei lá como técnico de edificações, na função de técnico de edificações eu exerci a função de mestre de obra, depois eu fui trabalhar com a parte de engenharia, do planejamento, do acompanhamento, e quando eu saí do meio corporativo e fui trabalhar com pequenas obras, eu percebi que algumas coisas que funcionavam lá no corporativo, nas pequenas obras já teria mais dificuldade. Então eu adaptei algumas ferramentas que são muito úteis e vai fazer com que você, com poucas dicas, otimize muito o seu tempo em obra. Eu conheço pessoas que gastam o dia inteiro para acompanhar 3, 4 obras. Eu garanto que você poderá fazer isso com 4 horas no máximo, isso já contando o deslocamento. Portanto, adquira esse curso. Confie em mim. Você vai pagar nele apenas 12 parcelas de R$ 49,70 ou um pagamento à vista de R$ 497. E eu ainda te dou 2 garantias. Uma incondicional e uma condicional. A incondicional é a seguinte: você entra lá, se inscreve, adquire o nosso curso, faz as 5 horas de treinamento, coloca ele em prática. E se você não gostar de qualquer coisa desse treinamento, você pode mandar um e-mail para nós e falar assim: olha, eu quero meu dinheiro de volta. Eu vou devolver o seu dinheiro. Eu confio nesse negócio. Vou ser bem franco, senhores, deu certo para mim. Eu sou uma pessoa que não tenho nada de especial.
Então eu, um cara que saiu do nada, consegui com essas técnicas montar o meu próprio negócio e viver e sustentar minha família e dar emprego para muita gente com esse negócio. Então eu confio muito no que eu estou dizendo para vocês. Você mandou um e-mail, André, não gostei da cor. Tudo bem, eu te devolvo o seu dinheiro. Você fica à vontade. A segunda garantia é condicional. Como é que funciona isso daí? Você comprou o curso, assistiu as 5 aulas, colocou em prática. Você não teve o resultado que você esperava, ou você não teve resultado nenhum, você vai ter 1 hora de consultoria grátis comigo. E se mesmo depois dessa consultoria grátis, nós vamos fazer online, você ou com você e mais pessoas, mesmo depois dessa 1 hora de consultoria grátis, você continuar não tendo resultado, eu te devolvo o seu dinheiro de volta e ainda te dou mais R$500. Eu te dou mais o valor, um pouquinho mais do que o valor do curso. Para que você saiba que você não perdeu tempo nenhum comigo. E o tempo que você gastou comigo, eu estou te remunerando. Esse é o nosso acordo. Então, inscreva-se aí. Comece a mudar os seus resultados agora. Não deixe para depois, não. Vamos começar a fazer diferença. É um curso que nós precisamos de prática e precisamos de atitude. E a primeira atitude é se inscrever. Se inscreva e eu te encontro lá na sala.